Capítulo 298 Mestre e discípulo. Nili voltou para o seu pátio e continuou a refinar espíritos demoníacos nível Deus como louco. Depois de absorver a energia restante dos espíritos demoníacos, a taxa de sucesso do pote do demônio do pesadelo parecia ter aumentado ligeiramente. A partir dos 60.000 espíritos demoníacos, Nili produziu quase 100 espíritos demoníacos nível Deus. Nili chegou ao pátio de Gubei sozinho e entregou os espíritos demoníacos nível Deus. Gubei ia ajudar Nili a vendê-los aos seus primos antes de sair para adquirir os espíritos demoníacos com linhagem do dragão para ele. Nili saiu do pátio de Gubei e ativou a forma do vazio para escapar dos olhos curiosos, e moveu-se de acordo com suas memórias. Ele seguiu um caminho torto que se estendia ao longe, passou um pedaço de floresta densa, e chegou a um vale tranquilo. Flores de pêssego floresciam ricamente, fazendo a cena parecer como uma utopia. Era exatamente como ele se lembrava. Era um vale tranquilo, com um pequeno riacho que escorria por ele. Cenas pertencentes à sua vida anterior apareceram em sua mente. Mestra, você me disse para atingir o estado virtuoso como a água, pois a água não compete, mas como faço para conseguir isso? Eu nasci em um lugar chamado Cidade da Glória e todos os meus familiares, amigos e até mesmo minha amante foram mortos. Devo ir até os meus inimigos e dizer-lhes que sejam virtuosos como a água. Eu só acredito em olho por olho. Se tivesse uma pequena chance, eu mataria cada um deles. Sua mestra tinha apenas olhado para ele e sorrindo disse: discípulo teimoso que não pode ser iluminado. Não é que eu não posso ser iluminado. Todos na seita penas divinas olham para você com desdém. Se eu fosse forte o suficiente, eu ia fazer todos eles se ajoelharem diante de você como vingança. O que há de errado com isso? Sua mestra olhou para o céu infinito. Neste mundo, amargas lutas são constantes. Em um instante, tudo se tornará história. No entanto, a água pode fluir sem parar e nutrir todos os seres vivos. Mesmo agora, Nili ainda não conseguia entender as palavras de sua mestra. Mesmo nesta vida, ele só tinha seguido uma regra, a vingança da vingança, olho por olho. Mesmo depois que o perigo para a Cidade da Glória ter sido tratado, houve ainda mais vingança que ele ainda procurava. O Lorde Demônio e o sábio Imperador ainda não estavam mortos. Enquanto seus inimigos não fossem eliminados, Nili nunca seria capaz de encontrar a paz. Nem mesmo por um momento sequer, nem mesmo durante o sono. Ele deveria corrigir o Lorde Demônio e o sábio Imperador com um coração misericordioso. Que pensamento absurdo! No entanto, sua mestra tinha sido realmente gentil com ele. Nili continuou a andar ao recordar tudo de sua vida anterior. Seus olhos não podiam deixar de se encher de lágrimas. Sua mestra era uma pessoa gentil, alguém que Nili respeitava muito. Mas como dizem, caras legais morrem primeiro. Sua mestra não tinha vivido por muito tempo. Naquela época, quando sua mestra morreu, a única coisa Nili queria fazer era matar todos na seita penas divinas. Mas, ele não iria contra a vontade de sua mestra. Ele não massacrou a seita penas divinas. Em vez disso, ele só causou um enorme tumulto e superou completamente todos os especialistas da seita penas divinas. Mesmo assim, sua mestra nunca mais voltaria à vida. Mas agora, ele estava de volta nesta nova vida. Tudo na frente dele era tão familiar.
Ele acelerou seus passos em direção à cabana de palha e bateu na porta. Uma voz familiar e agradável soou: "Entre." Nili caminhou conforme viu sua mestra sentado no chão. Sua expressão era tão calma, sem a menor ondulação. Ela exalava uma sensação etérea, como se ela realmente não existe. Nili olhou para sua mestra e sentiu uma sensação ilusória e irreal, como se ela fosse desaparecer no próximo segundo. Inguero abriu os olhos e um leve sorriso atravessou seu rosto. Ela disse: "Então, é você. Sente-se." Nili vagamente sentiu que esta Inguero diante dele era exatamente a mesma de sua vida anterior. Seu coração estava cheio de confusão quando ele se sentou à sua frente. Os dois trocaram olhares enquanto Nili tentou descobrir por onde começar. Ele calmamente permaneceu sentado quando ele olhou para sua mestra. Ele estava satisfeito com apenas isso. Os olhos claros de Inguero olharam para Nili e ela levemente sorriu. "Agora, vou dizer-lhe algumas coisas. Não me pergunte por que ou como. Há algumas coisas que você simplesmente não deve saber. Mesmo que você pergunte, eu não diria a você. Se você precisar saber, então eu vou te dizer, mesmo se você não pedir." Nili sorriu com as palavras de Inguero. "Então o que a irmã Zonaing quer me dizer?" Nili lembrou-se do passado novamente. Naquela época, houve várias ocasiões em que ele tinha chamado sua mestra de irmã Zona. Ele tinha terminado com um caroço enorme na cabeça todas as vezes. Inguero sorriu e bateu-lhe na cabeça. "Discípulo não filial, de pais diferente. Como se atreve a me chamar de irmã Zonaing? Você não está mostrando o devido respeito para com sua mestra." No entanto, ela não pôde evitar o sorriso no rosto. Nili estava atordoado por um momento e olhou para Inguero em estado de choque. As palavras discípulo não filial enviou sua memória à deriva de volta em sua vida anterior. Nili sentiu uma forte vontade de chorar com a familiaridade e proximidade. Em sua vida anterior, ele tinha experimentado tanta tristeza. No final, ele foi deixado sozinho. O coração que tinha sido atormentado já tinha sido ligeiramente curado sob o olhar de sua mestra. Inguero sorriu. "Você acha estranho que eu saiba essas coisas? É o resultado da técnica adivinhação celestial que me permite ver através de todas as ilusões e calcular o destino. No entanto, ao calcular tudo isso, eu esgotei 50 anos da minha vida." O coração de Nili doeu quando ele olhou para Inguero. "Por que você gastaria 50 anos apenas para calcular isso? Você poderia ter apenas me perguntado e eu lhe diria tudo." Inguero revelou um belo sorriso. "Ele não teria sido tão claro a menos que eu calculasse por mim mesma. Você está dentro da situação. Pelos meus cálculos, eu vi a terça parte." Sua voz era etéreo e pacífica como ela continuou: "Não há necessidade de dizer mais nada. De acordo com meus cálculos, você vai competir pela posição de mestre da seita Penas Divinas." Sua mestra era na verdade, como um deusa imortal, vendo através das ambições dentro de seu coração. Desde que ele chegou na seita Penas Divinas, Nili tinha almejado a posição de mestre da seita. Essa era a única maneira de garantir que ninguém jamais iria prejudicar sua mestra novamente. Além de obter recursos de cultivo, Nili tinha outros motivos para exibir seu talento chocante. Ele não tem tempo para esperar. Ele precisava começar a planejar agora. Para os outros,
tornar-se mestre da seita apenas divinas era a maior realização de toda uma vida. No entanto, para Neeli, era apenas o primeiro passo do seu plano. Enguerrand sorriu em direção a Neeli. Se você quer se tornar o mestre da seita, eu tenho uma recomendação para você. Ela pode se tornar sua maior ajudante. Na verdade, o coração de Enguerrand também tinha mudado. Desde que ela realizou esse cálculo, de repente ela se encontrou com um discípulo que estava profundamente ligado à sua própria vida anterior. No entanto, ela ainda pertencia a esta vida, e não podia se acostumar com a ideia de ter um discípulo. Ela achou a experiência extremamente profunda. Quem? Enguerrand olhou-o profundamente. Minha irmã júnior, Long Yuin. Neeli imediatamente recusou. Qualquer um, menos ela. Toda vez que eu a vejo, vaza a intenção assassina do meu coração. Há uma razão pela qual ela e a família Selo do Dragão forçaram minha morte na vida anterior. Em seus olhos, eu sou a única que matou sua mestra. E é a verdade. Eu fui a única a matar nossa mestra. Enguerrand olhou para longe e suspirou. A causa e efeito deste mundo são profundas, não posso explicar isso para você em um tempo tão curto. Você odeia ela, ela me odeia, e esse ódio tornou-se um nó apertado. Somente você pode ajudá-la a resolver o ódio que ela reserva para mim. Com as palavras de Enguerrand, Neeli recordou várias coisas do passado e finalmente começou a entender por que Long Yuin queria a morte de sua mestra. No entanto, dizer-lhe para acabar com o seu ódio em tão curto prazo ainda era impossível para ele. Afinal, ele tinha testemunhado pessoalmente a morte de Enguerrand e tinha visto pessoalmente quão arrogante Long Yuin era. Com esse tipo de mentalidade, o coração de Neeli enchia-se de ira toda vez que pensava nela. Agora que sabia, ele queria deixar pra lá, mas havia algumas coisas que simplesmente eram muito difíceis. Se você quer que ela largue o ódio por mim, você vai ter que abandonar seu ódio primeiro. Enguerrand disse enquanto olhava para Neeli, este é o virtuoso como a água de que falei. Mesmo depois de experimentar 2 vidas, você ainda não está disposto a largá-lo. Neeli ainda queria dizer alguma coisa. Mas a voz de Enguerrand era tão suave como a água de uma nascente, uma vez que acalmou o coração de Neeli. Eu não estou esperando que você alcance o estado virtuoso como a água. No entanto, Long Yuin já não pode ameaçar-me, então por que não deixa de lado seu ódio? Neeli pensei sobre isso um pouco e, finalmente, concordou. Ok. Então, descobriu-se que a Long Yuin e sua mestra foram condiscípulas. Neeli pensou nas coisas outra vez. Sua mestra era muito experiente e poderia calcular destinos. Portanto, ela deve ter uma razão para pedir-lhe para fazer isso. Tanto em sua vida anterior quanto atual, Neeli tinha fé absoluta nas palavras de sua mestra. Enguerrand ironicamente sorriu. A técnica adivinhação celestial esgota uma parte do meu tempo de vida para cada adivinhação. Se você quiser me ver viver mais tempo, não faça tantas perguntas. Sim? A mente de Neeli ficou em branco, enquanto olhava para o seu sorriso. Em sua vida anterior, Enguerrand não sorriu muito. Mas ele lembrou que a atual Enguerrand ainda era apenas uma garota de 16 ou 17 anos. Não importa o quanto ela desafiasse os céus, ela ainda era apenas uma menina. Para aqueles que não se lembram, Neeli antes de ir para o reino das ruínas dracônicas, passou centenas de anos no mundo minúsculo.
Inguero era portanto mais velha. Inguero olhou para Nili e disse, uma vez que você saia daqui, você não deve voltar por um tempo. Você atraiu muita atenção ao vir aqui. Desde que ela realizou sua adivinhação, ela já não sabia como agir sobre Nili. Afinal, ela ainda era apenas uma garota de 16 ou 17 anos. Parecia estranho de repente ter um discípulo como Nili. Nili suspeita vagamente que sua mestra sabia mais do que estava dizendo. No entanto, uma vez que ela já tinha dito tanto, ele não quer saber mais. Ele sentiu-se à vontade agora que viu a vida pacífica de sua mestra. Em seu coração, ele entendeu que seria melhor se ele viesse aqui o mínimo possível. Afinal, ele foi pego em um turbilhão. Seria melhor não perturbar a vida de sua mestra. Uma expressão determinada brilhou através dos olhos de Nili. Nesse caso, por favor, espere até eu me tornar mestre da seita Penas Divinas. Somente ao se tornar o mestre da seita, ele poderia proteger sua mestra. Nili levantou-se e saiu. Inguero assistiu à silhueta de Nili e seu coração suspirou baixinho. Ela provavelmente não será capaz de esperar até Nili tornar-se mestre da seita. Ela observou-o desaparecer pela porta antes de desviar o olhar.